Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Podem se assentar. Sejam todos bem-vindos. Obrigado pela água, Miguel. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 45. Última mensagem da série O Propósito de Deus em meio às adversidades. Gênesis 45. Você que não trouxe a sua Bíblia pode acompanhar conosco através do projetor. Verso de número 1. Gênesis 45. Verso de número 1 a seguir diz assim: Então José, não conseguindo se conter diante de todos que estavam com ele, gritou: saiam todos da minha presença. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? E seus irmãos não lhe podiam responder, de tão assustados que ficaram diante dele. E disse isso a seus irmãos: agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse: eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou diante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês, para que fossem conservado para vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como um pai de Faraó, o senhor de toda a sua casa, e como governador de toda a terra do Egito. Voltem depressa para junto de meu pai e digam a ele: assim manda dizer seu filho José: Deus me pôs por senhor de toda a terra do Egito. Venham para junto de mim, não demore. O Senhor habitará na terra de Gozém e estará perto de mim. O Senhor e seus filhos, os filhos de seus filhos e seus rebanhos, o seu gado e tudo que lhe pertence. Ali eu o sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, acabará empobrecendo o Senhor e a sua casa e tudo que lhe pertence. José continuou: eis que vocês mesmo estão vendo, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo que está falando com vocês. Anunciem a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo que vocês puderam ver. Vão depressa e tragam meu pai para cá. E lançando-se ao pescoço de seu irmão, Benjamim chorou, e abraçando com ele, Benjamim também chorou. José beijou todos os seus irmãos, e chorou abraçado com eles. Depois os seus irmãos foram falar com seu pai. Amém? O propósito de Deus diante das adversidades, diante do caos e diante das situações mais difíceis, é difícil muitas vezes nós conseguirmos enxergar a mão de Deus. É difícil nós olharmos um propósito diante de tamanha dor, diante de tamanha adversidade. Mas a Bíblia nos mostra que Deus está conosco não somente nos momentos bons, mas em todos os momentos da vida, ali Deus está. Tanto é que no Salmo 23 ele nos diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque ali o Senhor está comigo. Ou seja, mesmo diante da pior situação que o ser humano possa passar, ali o Senhor estará conosco. O Senhor estará nos conduzindo em graça, em misericórdia. E foi exatamente assim que acontece com a vida de José.
Como nós vimos nos demais cultos, José era o filho preferido de seu pai. Ele havia recebido uma túnica que representava esse grande amor de seu pai. Era filho da esposa preferida de Jacó. E não somente isso, José ali estava pronto a levar informações para o seu pai sobre tudo aquilo que seus irmãos faziam. Quando Deus dá 2 sonhos a José, ele conta esses sonhos a seus irmãos e deixa os seus irmãos extremamente enfurecidos, ainda mais enfurecidos por aquilo que ele havia contado. Mas Deus, naquele momento, já estava revelando o propósito dele para não somente com José e seus irmãos, mas para com toda a nação de Israel. O propósito de Deus, ao revelar esses sonhos a José, era mostrar a Jacó e a todos aqueles filhos que Deus estava pronto a cumprir tudo aquilo que ele havia prometido, que Deus iria estabelecer sobre a raça de Abraão, sobre a descendência de Abraão, aquele que viria para transformar a nossa vida. Aquilo que Deus havia prometido a Abraão se iria se cumprir independente de qualquer circunstância que fosse. Diante disso, seus irmãos, em primeiro lugar, tentam matar a José. Depois o vendem para uma tribo de ismaelitas, que também depois o vende para o Egito. No Egito ele sofre não somente por ser escravo, mas por estar na casa de Faraó e ser levantado contra ele uma calúnia moral, onde a mulher de Potifar o acusa de ter mexido com ela, de ter tentado a estuprar. Mas Deus o coloca novamente numa situação extremamente difícil para que o nome do Senhor viesse a ser glorificado. Dentro do calabouço, dentro da prisão, ele mostra que Deus estava com ele em todas as suas ações, em todos os momentos de sua vida, e Deus passa a ser glorificado, quando não somente o carcereiro, mas antes disso Potifar, vê não somente um menino trabalhador, um menino dedicado, mas vê o quanto Deus estava com ele em todas as circunstâncias, o quanto ele era um homem confiável, o quanto Deus estava com ele, não importa se era dentro da casa de Potifar ou até mesmo no calabouço. Até então, Deus dá a 2 homens mais 2 sonhos, e José interpreta esses sonhos, até chegar novamente a Faraó, onde Faraó tem mais 2 sonhos, e esses sonhos são interpretados por ele. Quando o Faraó consegue enxergar a grandeza de Deus sobre a vida daquele menino, pois seus magos não haviam interpretado aquilo que Faraó havia sonhado, e ele muito perturbado, porque ele via algo que não conseguia entender, não sabia o que iria acontecer. O copeiro se lembra, um daqueles que ele havia interpretado o sonho, se lembra que existia um rapaz cheio do poder de Deus, cheio do Espírito de Deus, que poderia interpretar aquele sonho que Faraó havia tido. E ali naquele momento, Deus começa a mostrar não somente o propósito na vida de José, não somente mostrar que ser fiel a Deus valia a pena, mas começa a mostrar o quanto Deus se mostra grande sobre a vida de José. Ao José interpretar esses sonhos, Faraó coloca como governador do Egito. Somente ele estaria por cima de José. Somente Faraó poderia dar uma ordem acima da ordem de José. José passa por todo o Egito, sendo mostrado que ele era superior, que ele era governador daquele lugar. E ali naquele momento, ele passa a governar o Egito de uma forma diferente. Algo me chama a atenção, mesmo antes de nós entrarmos na exposição do texto, o quanto o cuidado de Deus estava sobre a vida de José em todo o tempo. Deus cuida de José quando seus irmãos não conseguem o matar. Deus cuida de José quando ele vai e mostra a fidelidade de Deus na casa de Potifar. Deus mostra a fidelidade de Deus quando ele tem a chave da prisão e não foge daquele lugar cumprindo o seu propósito. Mas Deus também mostra a fidelidade dele quando ele interpreta todos aqueles sonhos. E Deus mostra a sua fidelidade, o dando sabedoria para cuidar de todas as coisas. Nós vivemos num país do agronegócio.
Nós vivemos num país que nós sabemos que diante de muitas situações nós precisamos do agrotóxico, precisa de silos muito grandes, cheio de estrutura e tecnologia para que os grãos venham estar bons a serem vendidos. Durante 7 anos, Deus conserva tudo aquilo que José havia guardado, que José havia retido, para mostrar a fidelidade dele. Ali não existia tecnologia, não existia agrotóxico, não existia galpões cheios de tecnologia para poder manter aqueles grãos, tudo aquilo que ele havia guardado, mas existia a fidelidade de Deus sobre a vida de um homem que estava disposto a chegar até a morte para servir a Deus em fidelidade. E quando essa fome chega, quando as outras nações passam a não mais ter o que comer, eles passam a ir buscar naquele homem cheio de Deus, para que eles viessem a ter o que comer. E nesse momento acontece algo que vem mexer com a minha e com a sua vida. Um propósito de Deus, que Deus estabelece para mim e para você, na vida de José e seus irmãos. O verso 1 ao verso de número 3 vai nos dizer assim: então José, não conseguindo se conter diante de todos que estavam com ele, gritou: saiam todos da minha presença, e ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer os seus irmãos, e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios ouviram, e também a casa de Faraó, e disse aos seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? E seus irmãos não lhe puderam responder, de tão assustados que ficaram diante dele. Esse encontro que ele tem com seus irmãos, ele não consegue se conter e se revela diante de seus irmãos. Nesse ato de se revelar, ele mostra que aquele homem cheio de Deus era um homem que existia sentimento dentro dele, que estava com saudade da casa de seu pai, que não olhava para trás e não sentia mais dor diante daquilo que eles haviam feito. E aqui começa o primeiro propósito que nós precisamos entender. Diante das coisas que nós sofremos, diante dos levantes das acusações, muitas vezes as marcas ficam em nosso coração, muitas vezes as marcas estão estabelecidas sobre nossas vidas, e nós olhamos, o que nós fazemos quando nós olhamos para trás? Quando nós lembramos de todas essas situações, quais são as atitudes que nós fazemos? Nós olhamos e sentimos dor ainda, e procuramos adubar essa dor para que isso seja latente sobre nossas vidas? Ou nós fazemos como José? Nós apresentamos elas diante de Deus e começamos a enxergar o propósito de Deus sobre nossas vidas. O verso 4 nos diz que nesse encontro, José diz a seus irmãos: agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então disse: eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Esse primeiro verso 4 nos mostra que José não deixa de falar para aqueles homens a verdade sobre a natureza de seu pecado, sobre aquilo que o pecado do coração deles havia cometido. O ser humano, existe dentro dele algo que é extremamente nocivo a ele mesmo. A nossa maldade não vai contra os outros, mas vai contra nós mesmos. Porque quando nós fazemos qualquer coisa contra alguém, nós não fazemos contra o outro, nós fazemos contra o próprio Deus. Quando eu me levanto contra a Laura, eu não estou levantando contra ela, mas eu estou me levantando contra o próprio Deus. Por isso, José não deixa de falar para eles a verdade, mostrar para eles que eles foram conduzidos por seus sentimentos, e os nossos sentimentos não podem ser aquilo que nos conduz, mas deve ser o próprio Deus. Esse verso de número 4 nos mostra essa realidade de um homem que, mesmo diante da provação, da adversidade, da luta, de todas as circunstâncias nocivas, ele se coloca firme diante de Deus. Mas nós vemos também que esse homem, mesmo diante de outros homens, que diante do seu sentimento, em vez de buscarem a resposta do Deus de Israel, aquele mesmo Deus que havia mostrado sua fidelidade para com seu pai, eles dão vazão ao seu próprio sentimento e vendem seus irmãos. No verso de número 5 em diante, a história muda um pouco de contexto, e aqui começa a nos mostrar que aqueles que de fato amam a Deus sobre todas as coisas, não olham para as circunstâncias, mas olham por uma vida conduzida por Deus.
Eles sabem que não importa o que nós passamos, não importa quão duras sejam as circunstâncias da vida, mas Deus sempre existirá um propósito de glória para nos conduzir em amor e fidelidade. Todas as provações que eu e você passamos, Deus sempre irá usar como um propósito para que o nome dele seja glorificado. Eu não sei como que você entrou aqui nessa noite, às vezes ofendido, às vezes magoado, às vezes sem esperança, mas saiba que todas as circunstâncias da vida, Deus tem um propósito pré-estabelecido. E eu volto a repetir o que Tiago nos diz, que a provação, nós devemos nos alegrar diante da provação, porque a provação traz para as nossas vidas perseverança, e é isso que nós precisamos para poder ter a bênção de Deus. A Bíblia nos diz que aquele que perseverar até o fim, esse sim será salvo. O batismo, ele é a primeira parte de uma vida de perseverança, e essa perseverança não se dá somente nos momentos bons, mas em todos os momentos e todas as circunstâncias da vida. O verso 5 diz assim: agora pois não fiquem tristes, nem irritados contra vocês mesmos, por terem vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, e não haverá nenhuma colheita. Deus me enviou diante de vocês, para que fossem conservados para vocês um remanescente na terra, para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Esse verso 5 até o verso de número 6, nos traz uma reflexão. Analisa a situação de José, vendido pelos seus próprios irmãos, injustiçado pela mulher de Potifar, preso novamente, ali em uma situação deplorável, tinha tudo para se levantar, se revoltar contra Deus, mas quando ele chega diante daqueles que se levantaram a primeira vez, que foram o pontapé inicial para essa sequência de tragédias em sua vida, ele não olha aquilo que aconteceu, mas ele olha que Deus havia tido um propósito. José não murmura diante das circunstâncias que Deus traz, mas ele se mantém fiel ao Senhor em todas as situações. Ele se mantém fiel a Deus, crendo nesse propósito de Deus. Se José não tivesse ido ao Egito, não tivesse sido vendido ao Egito, não somente ele, mas toda a sua família haveria morrido. Toda aquela terra, todas aquelas pessoas não haviam entendido o propósito, e haveria de fato algo muito terrível. Mas Deus levanta um homem fiel a Ele, para poder render graças a Ele diante da tribulação, e olhar para as suas circunstâncias, e entender que de fato, mesmo diante da adversidade, ele precisava perdoar a seus irmãos e entender o propósito de Deus. O verso 5 ao verso 7 nos traz 2 diretrizes. A primeira delas é que Deus vai nos usar para poder transformar a vida de outras pessoas. Deus vai levantar as nossas vidas, seja em momentos bons ou momentos ruins, para poder mudar a vida de outras pessoas. Quantas pessoas estão vivendo em um deserto, vivendo na escassez, vivendo deprimidas, totalmente voltadas para o seu próprio ego, para o seu próprio coração. E nós temos a palavra da vida, nós temos a boa notícia que pode transformar o coração do ser humano. A palavra evangelho significa boa notícia, e quem leva essa boa notícia a não ser eu e você? José leva uma boa notícia aos seus irmãos: olha, vocês estariam mortos se Deus não tivesse me trago aqui. Não fiquem tristes, não se irritem contra vocês mesmos, não se lamentem por aquilo que vocês fizeram contra mim, porque Deus tinha um propósito diante disso. Deus tinha algo diferente diante disso. O próprio Deus havia conduzido essa situação para eu chegar aonde eu estou. Ele entende, meus irmãos, que Deus estava com ele em todo o tempo. Em vez de haver lástimas e murmurações, ele glorifica a Deus, entendendo que tudo aquilo que ele havia passado
havia um propósito diante do Senhor. Quando, em 94, nós viemos para cá, a minha mãe nunca tinha saído de junto da casa dos pais dela. E ela mesma fala que ela chorou até o dia da conversão dela, saudade de casa. Mas Deus havia nos tirado de lá para que a palavra do Senhor viesse a ser revelada diante de nós. Uma mãe que sai de perto, uma filha que sai de perto dos seus pais, que vai mesmo que acompanhando seu marido junto do filho, sofre diante dessa circunstância. Mas aquilo que vem após essa situação, que é a boa notícia, que Jesus, Ele pode transformar a sua vida, o seu caráter, que a sua família pode estar estabelecida dentro da casa do Senhor, entendendo um único propósito, supera todas as lágrimas derramadas. É entender e compreender que Deus está conosco nesses momentos. Isso significa que não significa que nós devemos guardar para nós os sentimentos que nos afligem. Não significa que nós devemos camuflar ou tampar esses sentimentos, mas significa que nós devemos apresentá-los a Deus e confiar que esse Deus tem a solução para as nossas vidas, que esse Deus tem o que nós precisamos, independente das circunstâncias, que às vezes no momento nós não vamos entender, mas aqui na frente, anos à frente, nós vamos saber o porquê que nós passamos por determinadas situações. O segundo propósito que ele nos mostra nesse texto, principalmente do verso 5 em diante, é que Deus estava ensinando para mim e para você agora nesse momento, que nós precisamos olhar para aqueles que nos perseguem com um olhar de amor, que nós não devemos guardar nada sobre as pessoas que se levantam contra nós, mas nós devemos abençoá-las de uma forma maravilhosa. O verso 7 diz assim: Deus me enviou diante de vocês, para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Esse verso de número 7, ele não aponta somente para a família de Abraão, mas ele está apontando para Cristo. Jesus Cristo vem da linhagem de Abraão, ele é descendente de Abraão, e José, mesmo sem saber, profetiza sobre a vinda do Messias. Deus me enviou adiante de vocês, para que fosse conservado para vocês um remanescente. Quem é esse remanescente, senão Jesus? Queria transformar as nossas vidas, queria mudar a nossa forma de pensar, queria agir da forma que José agiu, naquela cruz se entregando por nós. Ele nos mostra que, através das suas ações, quando ele manda seus irmãos de volta para casa, chegar diante do seu pai e dizer: olha, seu filho José está vivo, e ele vai cuidar de vocês, não somente de você, mas de todos nós que nos levantamos contra ele. Ele vai se levantar e ele vai cuidar dos nossos filhos, da nossa parentela, porque ainda vai haver 5 anos de muita adversidade. Não é isso que o Senhor nos manda dizer? Que se alguém nos chama a caminhar uma légua, nós caminhamos 2, que quando alguém nos pede a roupa, que nós possamos dar também a capa. Não é o propósito do que Ele faz conosco? Quando Ele intercede por nós ali naquela cruz, com o seu corpo dilacerado, com o seu sangue vertido, com os nossos pecados sobre Ele, nos dizendo: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. A oração de Jesus não é só para Deus pegar leve conosco. A oração de Jesus é uma oração que nos mostra que Ele está orando a Deus para que Deus tivesse misericórdia de nós. Em outras palavras, a oração de Jesus é como Ele dizendo para nós: não olhe para eles, mas olha para mim, eu paguei o preço por eles. José chega diante de seus irmãos, dizendo: aí eu o sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, do contrário acabará empobrecendo o Senhor a sua casa e tudo que lhe pertence.
E o verso 14 e 15 diz: e lançando-se ao pescoço de seu irmão Benjamim chorou, e abraçando com ele Benjamim também chorou. José beijou todos os seus irmãos e chorou, abraçando com eles, depois que os seus irmãos falaram com ele. Deus mostra a fidelidade dele no coração de um homem, quando esse coração de fato demonstra ser um coração perdoador. Quando esse homem não olha para trás, mas olha para frente. A Bíblia nos diz que Jesus estava na cruz, e ali naquele momento da cruz havia um homem à sua direita e outro à sua esquerda. Enquanto um zombava dele naquele momento, o outro se arrependia. Mas o que se arrependia havia cometido muitos e muitos outros atos. Jesus poderia ter olhado para ele, para aqueles dois que estavam ao seu lado. Jesus poderia ter olhado para frente a todos aqueles que ali estavam vendo ele. Jesus, como Deus, poderia ter olhado para mim e para você e dito simplesmente: quer saber? Que vocês recebam o castigo que é dado a vocês. Mas ele chega diante daquele que se arrepende e olha para ele e diz: olha, hoje mesmo estará comigo no paraíso. O arrependimento do coração daquele homem transforma a situação. E por isso José, no verso de número 15, nos mostra que ele beija os seus irmãos e chora junto com ele, abraça com eles, porque ele entende o propósito de Deus sobre a sua vida. Como que nós lidamos diante das pessoas que nos perseguem, meus irmãos? Aquela pessoa que te caluniou, que se levantou contra você, como que você lidar com ela? Como que você olha para ela? A Bíblia nos dá uma certeza que para nós entrarmos no céu, nós precisamos andar segundo aquilo que Jesus andou, viver segundo aquilo que Jesus nos ensina, fazer aquilo que Ele fazia, ser discípulo dEle, se parecer com Ele. E nada mais nos torna parecido com Jesus do que simplesmente olhar para dentro de nós e perdoar aqueles que nos ofendem. Porque diante de muitas coisas que o Senhor pode fazer por nós, diante da cura, diante das maravilhas, dos milagres, diante da alegria que você pode ter na sua casa, a maior coisa que o Senhor fez por você foi perdoar os seus pecados, foi perdoar as suas aflições, perdoar as suas adversidades, perdoar aquilo que você se levantou contra o próprio Deus. É isso que Ele espera de cada um de nós, que nós olhamos para dentro de nós e tenhamos a convicção que Ele tem um propósito estabelecido para as nossas vidas. O Senhor te trouxe aqui nessa noite a saber que você, mesmo diante de qualquer situação que você possa estar passando, Ele vai te usar a preservar a vida de muitas pessoas, levando uma boa notícia, levando uma palavra que gera vida aos corações. E Ele vai estabelecer em você entender que mesmo diante da calúnia, diante da difamação, diante dos levantes que a vida pode oferecer, o Senhor te chama a perdoar. Saiba de uma coisa: entender os propósitos de Deus diante da adversidade não é fácil. Perdoar aqueles que nos ofendem, muito menos. Porque nada disso vem do ser humano. O ser humano, na sua capacidade, ele jamais conseguirá isso. Por que José perdoa seus irmãos? Por que José simplesmente entende os propósitos? Porque ele estava relacionado com Deus, ele se relacionava com Deus cotidianamente, ele cumpria aquilo que Deus havia designado. Por isso ele interpreta os sonhos de Faraó, por isso ele interpreta o sonho do padeiro e do copeiro. Por isso, quando Potifar o vê na sua casa, ele não enxerga somente um menino, mas ele entende que ali existia o Espírito de Deus sobre a vida dele. E esse Espírito de Deus que está aqui nessa noite é o que pode trazer para nós a cura diante das piores situações da vida.
É esse Espírito Santo que nos faz olhar para trás e dizer: não tem problema, o Senhor tem um propósito em tudo isso. O Senhor pode me trazer muito mais do que eu peço, do que eu imagino, porque Ele está comigo mesmo no vale da sombra da morte. Ele não nos desampara. Ele não nos desampara. A história de José não tem nada a ver com sua exaltação por ele ser governador. Tem a ver com o cuidado de Deus com sua linhagem. Tem a ver com o cuidado de Deus transformando o coração daquele homem a entender o seu propósito. Tem a ver com o cuidado de Deus simplesmente em levar o coração desse homem a perdoar aqueles que o ofenderam. É isso que Ele tem para mim e para você. E quando nós aprendemos a obedecer à voz de Deus, a viver o propósito de Deus, a andar com Ele, todas as coisas nos são acrescentadas. Não tenha dúvida, não tenha medo, apenas viva o propósito de Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus.